Finalmente, o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre segurança financeira, porque é importante que a empresa tenha um resultado garantido, né? Então, como se faz isso? Como se pode proceder sobre isso? Como eu já disse, aí é de um artigo aprovado lá no PMI de São Paulo. Então, vamos lá ver a questão da segurança financeira. É o quinto aspecto. Quais são as causas de desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato? Elas são três, elas se originam de três motivos. O primeiro motivo é cronograma atrasado, aí ela vai causar desequilíbrio econômico. Você vai ter que fazer plano de recuperação, vai gastar mais, ou então se atrasar depois de terminada a obra, o projeto, vai pagar, provavelmente vai pagar multa, vai ter despesa indireta maior, despesa direta maior. Então é preciso, o cronograma atrasado ele é fatal para desequilíbrio econômico. O segundo são a ocorrência de fatos extraordinários, que estão fora do seu controle. E o terceiro é um contrato desfavorável. Se fosse um contrato ruim, vai ter problema, não vai ter jeito, né? Muitas vezes a empresa até baixa um pouco o preço dela para poder ganhar o cliente, porque a estratégia dela é tal. Isso é uma questão de estratégia de cada um. Mas se o contrato for desfavorável, provavelmente a lucratividade não vai ser boa. Bom, com relação a atraso, a primeira coisa que se faz é qualificar a responsabilidade do atraso. Porque pode ser da própria responsabilidade do proprietário, do contratado, da contratada ou do proprietário. Se for a responsabilidade da contratada, a pessoa que está identificando isso, né, ele tem que tomar uma ação ali corretiva e resolver o problema e vai ter uma despesinha para isso, não tenha dúvida. Mas se for originado por ação do proprietário, você tem que quantificar essa perda. Tem que verificar, o que eu estou perdendo aqui, tem que medir isso tudo para poder apresentar para uma cobrança eventual futura. Quais são essas causas, né? As causas maiores de atraso, elas são desapropriação e licença que o proprietário tem que entregar normalmente, e ele, caso ele venha atrasar na entrega dessa documentação, dessa desapropriação ou da licença ambiental ou outra licença. Do contratado, geralmente é por má qualidade, ele fez alguma coisa mal feita, tem que fazer um retrabalho, ele vai ter uma despesa aí, não vai ter jeito. A perda é dele, né? E neste caso ele não precisa nem quantificar, ele tem que resolver o problema. Atraso de desenhos. Se o proprietário é responsável pela entrega dos desenhos, é preciso obedecer uma data K anterior à execução daquele serviço. Se no dia 1º de maio ele vai começar um trabalho de fundação, uma data anterior aí, que é pretérita, tem que ser entregue os projetos. A mesma coisa é válido para se a contratada é responsável pelo projeto, que geralmente é no caso dos EPCs. Então ela também tem que obedecer uma data K, ela tem que entregar o projeto com antecedência. Essa antecedência, é bom dar uma analisada nisso, porque a data K é a data que você vai iniciar pelo seu planejamento um determinado serviço. Se for um projeto final de engenharia, ou você recebeu o projeto final, ou você fez um projeto final, tem que ter no mínimo 3 semanas antes, o K é por semana. Entrega disso, porque senão você não vai conseguir iniciar a obra na data K0, que é a data do seu cronograma. Se for um projeto básico, essa data aumenta bastante, porque tem que fazer análise crítica e tal, etc. Né? Hoje tem softwares aí que sucederam o AutoCAD que já eliminam muitos problemas de conflito, não é? Porque você recebe um projeto básico, aí você tem que analisar, aí de repente há um conflito. Essa prancha aqui não bate com essa, tá, uma medida está aqui, está lá, está diferente, então tem que fazer análise crítica e tem que fazer correção, fazer novo as-built, né? Então isso precisa ser observado, depende de quem que é. Falta de insumo. O proprietário pode ser que ele tenha alguma interface, que ele tenha que atender a entrega de alguma coisa em determinado momento. Se ele não entregar, né, ele é o responsável pelo problema do atraso. Mesma coisa para o
O contratado fornece mão de obra, equipamento, material. Se ele não fornecer, ele vai criar atraso para ele mesmo, né? Greve. As greves que surgirem por responsabilidade do contratado, elas têm que ser resolvidas e vai causar desequilíbrio econômico-financeiro se a responsabilidade da greve for dele. Muitas vezes essa greve também origina-se do proprietário, porque o proprietário ele pode criar uma situação, o que eu até citei aqui no outro vídeo, de você estar num site que tem outras empresas, uma delas entra em greve, ele pega, tranca a portaria e não deixa ninguém entrar. Aí é uma greve que foi causada por ele, né? Você teve uma perda aí por causa dele. E outras razões. Isso leva a atraso. Essa condição exige plano de recuperação. Então eu tenho, nesse caso aí, eu sempre tenho que fazer plano de recuperação, seja da responsabilidade do proprietário ou da responsabilidade da contratada. Aí, olhando isso aqui, imagina a situação que você tem um projeto que a lucratividade prevista é 10%. E o projeto está no prazo. Geralmente, isso aí está 10% ou acima de 10%. Nós já vimos que a lucratividade pode até melhorar. Projeto no prazo é uma maravilha, né? Se houve um atraso aqui por responsabilidade da contratada e ela faça uma recuperação imediata, ela vai perder um pouquinho de rentabilidade, de lucratividade, porque ela vai ter um gasto a mais. Mas ela vai ter uma compensação aqui também. Pode ser que isso aí não fique em 9, fique em 9,5, porque ela, aplicando a teoria das restrições, ela consegue uma lucratividade maior. Se ela não fizer nada e deixar para depois, fizer tardio, depois do contrato, aí a situação fica muito ruim, porque ela vai pagar multa. Né? Ela vai pagar multa, vai ter despesa indireta estendida, despesa direta estendida, então vai ficar muito ruim. No livro eu tenho esse exemplo com todos os cálculos, tudo certinho, de um exemplo hipotético. Né? Se a responsabilidade for do proprietário, mas ele, não, a responsabilidade é minha, pode fazer o plano para recuperar e eu pago. Aí você consegue recuperar a sua rentabilidade, a sua lucratividade. Se o proprietário disser, contestar aquilo, fala, não, essa responsabilidade é sua, e o negócio entra para advogado, e faz aquela complicação, e vai responder depois, demonstrando que a responsabilidade é dele, aí ele vai pagando um pouco mais caro, porque ele vai pagar a multa, e ele vai ter que pagar toda a despesa que decorreu desse conserto. Então, o melhor que se tem, seja a responsabilidade de um ou de outro, é fazer o plano de recuperação. Essa é o primeiro tipo de atraso, né? de perda financeira. A segunda é fatos extraordinários. Os fatos são alterações da base orçamentária estabelecida na época da contratação. Quer dizer, você fez um orçamento, aquele orçamento serviu de base para uma contratação, mas ocorreu um fato extraordinário depois disso que criou uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Então, por exemplo, guerra ou distúrbio social criou uma variação excepcional no custo de algum insumo. Isso aí é considerado um caso fortuito, porque é a ação do homem que atuou. Não é? Você compra material de um país, que ele é o grande fornecedor, com preço menor, os outros são mais caros, não tem tanto, e esse país entra em guerra e não pode fornecer mais. Aí você tem que comprar de outro lugar, que é muito mais caro. Aí você vai sofrer um prejuízo aí grande, que é um fato excepcional. Outra é uma anomalia severa, por exemplo, uma geologia muito diferente da prevista, um clima muito diferente, né? Por exemplo, um terremoto, um tsunami, inundação, isso aí gera uma situação que fatalmente o contratado vai ter prejuízo. Isso é uma força maior, porque isso é uma decorrência da natureza. Não há como você interferir nisso. Não é? Um terceiro fato por exemplo, redução unilateral do ritmo de execução do projeto, e tem outros casos também.
que é uma decisão de uma das partes. É uma decisão, é uma redução unilateral. Você tem um contrato lá de 3 anos, de 2 anos, né? E o cliente, no final do primeiro ano, diz para você assim, ó, eu estou com um problema financeiro, eu estou com outras prioridades, nós vamos estender isso aí para 3 anos. Pô, mas peraí, eu estou com um orçamento aqui para fazer em 2 anos. Comprei equipamento, investi, a mão de obra toda está tá orçada para 2 anos, eu vou fazer em 3. Não, faz o seguinte, você reduz isso pessoal, demite, devolve equipamento, demite gente, nós vamos fazer em 3. É uma decisão unilateral que o proprietário pode achar que você vai aceitar. Só que isso vai te trazer prejuízo. Porque as suas despesas indiretas, por exemplo, você pode reduzir as diretas, mas as indiretas você não consegue reduzir na mesma proporção. Se você reduz 40% da despesa direta, não é? Que vai ser demissão em massa, né? Você, na indireta, você reduz 10%, você não consegue, porque o seu salário vai ficar mais um ano, o salário da sua secretária, o salário do seu carro, da sua casa, do seu motorista, tudo que tem de indireto vai continuar, né? Não vai ter muito jeito. Quando essa é uma redução unilateral e assim severa, ela é chamada de ato do príncipe. Por quê? Isso é uma coisa de príncipe, né? Ó, eu agora não quero mais 2 anos, eu quero 3. E você se vira. Isso aí tem uma explicação muito engraçada, até que aconteceu recentemente no Brasil, por ocasião da vinda da família imperial para o Brasil, com Dom João VI, em 1808. Ele chegou no Rio de Janeiro, trazendo a corte de Portugal, lá fugindo daquela invasão do Napoleão. Chegou no Rio de Janeiro com uma corte muito grande, lá os barões, os marqueses, os duques e mais não sei o quê, e não tinha lugar para esse pessoal morar. Então ele baixou um decreto lá, uma portariazinha, que era para um grupo lá do governo dele, talvez aparelhado com a polícia imperial, ir nas casas boas do Rio de Janeiro, analisar e falar, ó, eu preciso dessa casa, por favor, eu tenho 1 semana para sair daí, porque o barão lá, não sei de onde, vai morar aqui. Foi um ato principesco, né? Um ato de príncipe. E eles, nessas casas, eles escreviam lá na parede da rua, PR, Príncipe Regente. O brasileiro, que é muito gozador, né? Logo transformou aquilo em põe-se na rua, o PR, né? Então esse é um ato assim, unilateral. Acontece muito em contratos com o governo. Baixa uma portaria lá que a inflação agora é 0, que não vai pagar reajustamento. É uma situação, é um ato de príncipe, né? E você vai ter que lutar para receber lá, para ressarcir dos seus prejuízos. Isso exige revisão contratual. Não adianta, não é plano que vai recuperar isso. Isso aí é revisão contratual. Você tem que resolução do seu contrato. Tem que ser revisto. Bom, a revisão contratual ela é feita com base na teoria da imprevisão, que é uma teoria que foi desenvolvida lá no direito canônico, por volta aí dos anos 1300, 1400, em que se criaram essa jurisprudência no direito canônico, e depois ela foi incorporada à jurisprudência contemporânea, né? Foi a partir de 1918, quando houve a Primeira Guerra Mundial, que começaram a submarinos derrubar navios mercantis, e que não eram fatos previstos, né? Então essa teoria voltou se incorporou à jurisprudência internacional. Hoje ela é prevista até dentro do Código Civil brasileiro. Essa teoria, ela são 2 princípios. Um é o pacto sunt servanda, que você assinou um contrato, você é obrigado a cumprir. É a força obrigatória dos contratos. É uma coisa muito simples, né? Muito intuitiva, né? E no latim, essa expressão. Acontece que existe
um fato que são as áreas econômicas. Essas áreas econômicas são acontecimentos futuros que influenciam na economia do seu contrato. Então, por exemplo, área econômica ordinária. A área econômica ordinária, ela é fatos corriqueiros. Quando você faz seu orçamento, você já prevê coisas que podem acontecer que possam prejudicar a sua lucratividade do seu contrato. Então, acontecimentos futuros, né? Por exemplo, reajustamento. Você tem um material que você está cotando, ele custa R$10 o quilo, por exemplo, você vai ter que fornecer toneladas desse material. E você sabe que você está numa economia estável de 5%, então você sabe que vai ser reajustado no final do primeiro ano, vai ser reajustado em 5%. Mas ao longo do primeiro ano, esse preço vai dar uma subidinha, ele vai crescendo até chegar nos 5%. Ele vai ter um aumento de 1%, de 2%, de 3% ao longo do ano. Então, você já prevendo isso, você aumenta o preço um pouco para compensar essa perda. Isso é uma área ordinária, porque você consegue prever. Um bom orçamentista, ele sabe aquilo que pode ocorrer de corriqueiro que possa prejudicar a sua lucratividade. E ele prevê isso dentro do seu contrato. Ele já sabe que isso vai acontecer. É uma área ordinária, essa não tem problema nenhum. O problema é quando ela é extraordinária, que você não consegue prever. E ela, então, aí muda o princípio. O princípio, que veio do direito canônico, é que é o seguinte, você tem que cumprir o seu contrato, mas desde que as condições da época do orçamento estejam mantidas, que em latim é rebus sic stantibus, que é o princípio da resolução contratual, que é o princípio da teoria da imprevisão. Só que tem um detalhe, essa área ela tem que atender 4 condições. Se ela não atender essas 4 condições, ela não é devida. E quais são essas condições? A primeira dela é que você está num contrato de execução continuada ou diferida no tempo. É um contrato de 12 meses, um contrato de 30 meses, de 18, de 24. Não é um contrato de um dia, que você chega e compra um bem numa loja, ele te entrega e passa a funcionar a garantia dele por tanto tempo. Não é isso. É um contrato que ele vai acontecer ao longo do tempo. Segundo fato é que fatos alheios à vontade das partes alteraram as condições estabelecidas na época da contratação. Quer dizer, ninguém queria que aquilo acontecesse. Ninguém queria que tivesse uma guerra aí no lugar, que o material passasse de um preço de 10 para um preço de 15, né? Porque houve uma situação de guerra aí, complicada. O terceiro é que são fatos imprevisíveis de consequências inimagináveis. Como é que você vai imaginar que ano que vem vai ter uma guerra, que aquele material que você vai comprar maciçamente do fornecedor, você não vai conseguir comprar ele mais. Você vai comprar muito mais caro em outros fornecedores, porque haverá falta, né, daquele material no mercado e o preço da lei da oferta vai aumentar violentamente. E o quarto é quando este fato ele empobrece uma parte e enriquece a outra. Porque como é que funciona isso? É o que é chamado de onerosidade excessiva para uma parte e enriquecimento sem causa para outra. Quer dizer, um teve que pagar muito mais caro e o outro não teve que pagar aquilo. Ele foi enriquecido, né? Ele foi beneficiado, né? Então é preciso entender essa questão da onerosidade e do enriquecimento. Então, um pequeno exemplo aqui de um parâmetro aqui da época de orçamento, que foi orçado um contrato em EPC, Lump Sum Turnkey, prazo contratual 24 meses. Esse contrato ele tem 2 moedas, 90 milhões de reais e 10 milhões de dólares, porque vai ter uma compra no segundo ano, que serão realizadas no segundo ano. Então eu vou gastar 10 milhões de dólares ano que vem. A inflação presumida de 5% ao ano, que é o que está acontecendo naquele momento, e o câmbio da moeda está a R$3, com uma inflação em dólar, por exemplo, 5% também, que é o que está acontecendo aí nos anos anteriores, e está essa situação presente.
Então, o valor do contrato, moeda nacional 90, moeda estrangeira 10 milhões. Aí tem duas hipóteses contratuais. A primeira hipótese, A, é que o contrato foi mantido nas duas moedas. Então, ele foi mantido em 90 milhões e 10 milhões de dólares. Esses 10 milhões de dólares vão ser pagos no segundo ano. Ok? E a segunda hipótese, que o proprietário falou, ó, pega esses dólares aí, converte aí, e põe isso em real, e depois eu vou te pagar a inflação do real, que é aquele 5% previsto, que se imaginou, né? Então o contrato virou um contrato de 120 milhões de reais. O que aconteceu na época da contratação e na época do pagamento? Na época da contratação, no orçamento, tinha uma inflação presumida para o segundo ano em reais de 5%. E em dólar, se imaginou que aqueles R$3 do dólar também sofreria uma inflação de mais ou menos 5%. O que aconteceu no segundo ano? Em reais aconteceu isso. A inflação foi 5%, o restamento foi 5%, beleza, tudo resolvido. Mas o dólar que seria 3 e mais 5%, que é o que o cara ia receber, ele custou 5%. Então ele teve um aumento de 67%. Houve uma situação aqui complicada, né? Então vamos ver aqui o valor do contrato no segundo ano. O contrato, na hipótese A, ele é 90 milhões, vezes o restamento de 5, e o 10 com o restamento de 5, R$5. Não foi aquele 5%, foi o dólar a 5%, a R$5. O que aconteceu aqui com as partes, né? Como foi essa variação cambial, como ela afetou as partes? E a pergunta, é uma área econômica extraordinária? Então vamos ver. A hipótese A, houve uma onerosidade excessiva para o proprietário. O proprietário, no orçamento da construção dele, ele imaginou que o dólar estava a 3, ele ia ter um restamento para pagar de 5, mas foi 5, a moeda, em vez de ser 3,15, está custando 5, né? O dólar subiu violentamente, 67%. Então, houve onerosidade para o proprietário que vai pagar os 10 milhões de dólares no segundo ano. Ele vai tirar 10 milhões de dólares do caixa dele, entregar, e esse dólar está custando R$5. E para a contratada, o enriquecimento não aconteceu, porque ela recebeu os 10 milhões de dólares, que custaram lá uma fortuna, e entregou para o fornecedor estrangeiro. Então, ela não enriqueceu com isso. Então, não é uma área econômica extraordinária. Okay? O prejuízo ficou com o proprietário. Ele é o dono da obra, ele pagou 5. Imagina agora, na hipótese B, que houve aquela conversão, com o dólar convertido em 3,15 pelo restamento. Aí, na hipótese B, houve uma onerosidade excessiva para a contratada. Por quê? Ela recebeu R$3 mais 5, que é o restamento do segundo ano, já dentro do seu orçamento. Mas ela teve que pagar 5. Então ela teve uma onerosidade bravíssima. Ela recebeu 3,15 e pagou 5. Não é? E o proprietário? Ele teve o enriquecimento sem causa. Porque ele pagou 3,15. Lá quando ele converteu, aqui na segunda hipótese, quando ele converteu a parte em dólar para real. Então, ele enriqueceu. Essa, sim, é uma área econômica extraordinária, onde houve uma onerosidade, houve um enriquecimento. Esse camarada aqui, ele pagou 3,15, o outro pagou 5. Está errado isso, não é? Então, ela é uma onerosidade. Tanto que a diferença entre as hipóteses B e A são assustadoras, é uma diferença muito grande. Nesse primeiro contrato aqui, o contrato seria de 144 milhões. Nesse aqui foi 126, que é o 120 mais 5% de restamento, que é 5% de 120, dá 6 milhões. Então seria um contrato de 126. A diferença dá 18 milhões, que seria um prejuízo que não é cabível, não é? Então a hipótese B é uma área econômica extraordinária, porque é um contrato diferido no tempo, elevação cambial na ordem de 67%, isso era impossível imaginar isso. Se você imaginasse isso, tivesse uma bola de cristal,
falasse assim, esse dólar vai subir para R$ 5, e você colocasse no orçamento, você ia perder a concorrência, o cliente não ia aceitar, ia ser um problema. Você ia ficar com um preço exorbitante, você ia ficar com mais de 18 milhões naquele preço. E ela causou onerosidade excessiva à contratada, porque pagou 5, e o proprietário teve um enriquecimento sem causa, porque ele pagou 3,15. Então nós vimos assim, a resolução do contrato, como é a resolução do contrato? Quando é atraso, plano de recuperação, e quando é fato extraordinário, revisão contratual. Não tem jeito. Com a experiência que eu adquiri em fazer vários casos desse tipo, eu estruturei essa administração contratual, que seria a forma de você controlar esse tipo de variações, de atraso e fato extraordinário. E eu criei uma caixinha de ferramentas, com algumas ferramentas, e tem um martelinho vermelho nela. O terceiro causa de desequilíbrio é quando você tem um contrato inadequado, que não tem uma solução aparente. O contrato foi assinado errado, foi mal feito, e ele está levando um prejuízo. A administração contratual, neste caso, também é importante, porque você pode conseguir não deixar que aquilo aumente. E tenha cuidado com coisas que não são da sua responsabilidade, para não assumir mais prejuízo. Então é também importante fazer uma administração contratual. Essa forma de dizer estruturada é porque eu estruturei ela em 8 ferramentas. A primeira ferramenta dela, que é o normal, não tem nada de invenção aqui, são as cartas, que são registros de todas as ocorrências adversas. Tem que ser feito. Houve um problema qualquer, tem que fazer uma carta muito bem feita e essa tem que ser endereçada ao cliente. Tem contratos que dá prazo. Se você não denunciar um fato em 10 dias úteis, você perdeu o direito. Eu já vi contrato assim. Então você tem que ficar muito atento com isso. Outro fato é o seguinte, quando você está regido por uma lei no exterior, essas cartas têm que ser lidas, analisadas pelos seus advogados, da sua empresa, e pelos advogados estrangeiros, porque elas podem ter alguma coisa que fira uma lei lá do outro país, ou esteja deficiente a explicação. E um outro detalhe dessas cartas é que ela tem que ser escrita para advogado ler, para leigo de engenharia, porque elas têm que ter uma explicação de tal ordem que uma pessoa que não é familiarizada com engenharia, ele leia e entenda. Então é preciso tomar um cuidado muito grande com essas cartas, né? E muitas vezes ela tem que ser escrita em outro idioma. Se ela estiver sujeita a uma lei no exterior, o contrato geralmente é em inglês, elas têm que ser escritas em inglês. Eu adotei, no meu caso, sempre fazer a carta em português, altamente corrigida, e depois ela traduzida com redundância de verificação, né, após ser submetida aos advogados. Atas de reunião, tem que incluir as ocorrências adversas nas atas de reunião, ou até provocar, às vezes, uma ata de uma reunião, e incluir todas as ocorrências adversas. Se o proprietário falar alguma coisa contra, incluir a defesa daquilo que ele falou. O terceiro são os RDOs, os relatórios, diários, semanais e mensais, que tem que constar. Esses relatórios, geralmente, eles falam de avanço, clima, equipamento, que está quantidade de pessoas que estão na obra, mas se tiver fato adverso, é preciso que seja colocado neles. Movimentação dos desenhos, é aquilo que nós falamos, são aquelas datas caras. Isso é importantíssimo. Tem perdas, valorização das ocorrências. Se houve uma perda, uma paralisação, porque houve uma perda, qualquer, vai gerar uma perda se houve uma paralisação. Por exemplo, um projeto que o cliente tinha que entregar, ele não entregou. Ou então um material que ele tinha que entregar, não entregou. Alguma coisa provocada por terceiros, você tem que valorizar isso. Agora, tem uma recomendação que nesses casos, por exemplo, uma equipe que tem 50 funcionários e 3 máquinas e não sei o quê, teve que parar, vai ficar parado alguns dias, porque faltou algum problema lá, alguma interface do proprietário. Então é uma perda. Mas você pode, às vezes, deslocar esse recurso para outras atividades sem prejuízo. Por exemplo,
Você está precisando de 10 funcionários num outro setor, você pode transferir para o seu setor. Com isso, você reduz a perda. O fato de você reduzir essa perda demonstra para o proprietário o seu interesse em ajudá-lo. Olha, eu estou com 10 pessoas paradas aqui, mas como nós estamos construindo ali um negócio ali no canteiro, eu estou precisando de gente ali, eu vou pôr esse pessoal trabalhando lá. Então, não vou te cobrar essa perda. Agora, o que essa perda vai impactar no cronograma, essa não tem jeito. Essa tem que ser observada, né? Você vai ter que fazer um plano de recuperação, senão você vai interferir no seu cronograma. Aí surgem os planos de recuperação de cronograma, do cronograma contratual. Eu sempre tenho que estar fazendo plano de recuperação. Se o cliente for responsável e ele ajudar, ele fala, não, eu concordo, corrige, eu já vi muito isso acontecer, você vai manter sua lucratividade, você não vai nem precisar cobrar depois. Esse é o ideal, é que você consiga ir resolvendo isso. Se alguma coisa... Bom, plano de recuperação, vou fazer um exemplo aqui, você está com um atraso de 20 dias aí por causa de algum problema, que pode ser do proprietário ou pode ser seu. Então vamos ver, vamos examinar isso aqui. Você tem um contrato, que é EPC, Lamp Santana aqui, preço fechado, entrega chaves na mão, e o contrato é o seguinte, é um contrato de 218 milhões de dólares, e você tem uma despesa de 196.200. Essa despesa está dentro daquela classificação da teoria das restrições, que é a questão do inventário, do ganho da despesa operacional. Você tem aqui um inventário, que é tudo aquilo que você vai comprar e você vai entregar para o cliente. Está lá no livro e nos vídeos anteriores explica isso. E esse inventário você vai transformar em ganho. Não é? Por exemplo, eu comprei um sistema de ar-condicionado que vai lá para o prédio do cliente. Então, isso aí é o inventário. E eu vou colocar isso lá. Quando eu colocar isso lá e pôr ele funcionando, eu vou ter um ganho, vou receber por isso. Agora, para me transformar o inventário em ganho, eu vou ter uma despesa operacional. Então, aqui eu somei a despesa operacional e o inventário. E deu 196. O que sobrou é exatamente a lucratividade, 21 milhões e 800. Porque aqui no 196 estão todas as despesas, tudo estão aí dentro. Imposto está aí dentro, overhead, que é de rateio da sede da sua empresa, despesa direta, despesa indireta, tudo aí dentro da despesa operacional e do inventário. E ele equivale a 10%, então, aquela razoabilidade de lucratividade, uma lucratividade razoável, né? Penalidades. Se você atrasar, ele te cobra uma penalidade que é limitada a 10% do valor do contrato, ok? Dentro daquele espírito. Se ele aumentar aqui, o seu lucro é 10, ele vai te cobrar penalidade sobre o material que você vai entregar para ele. Isso não é justo, né? Multa por atraso. O contrato estabeleceu uma multa de R$183 mil por dia de atraso. Você tem 20 dias de atraso aí. Se você deixar para depois, vai ser problemático, né? E esse atraso de 20 dias, você fez as contas lá, o plano de recuperação custa R$727 mil. Ok? Então vamos ver as hipóteses que podem acontecer com essa simulação de lucratividade. O proprietário te reembolsa imediatamente. Aqui a responsabilidade é dele. Aqui a responsabilidade é da contratada, mas ela recupera logo, imediato. E aqui é da contratada, mas ela deixa para recuperar isso depois. Quando termina o contrato, ela vai recuperar os 20 dias de atraso. Vamos ver o que acontece. A tua meta é 21 milhões e 800, que é a tua lucratividade limpa, né? O claim é aplicável porque a responsabilidade é do proprietário. A tua lucratividade é 10, o plano custa 727, lembrando que se for tardio, tem um aumento de 20% nele, porque você vai ter indiretas agregadas a ele e talvez algumas diretas. Mas como é responsabilidade dele, ele te reembolsa os 727.
multa não é aplicável, porque a responsabilidade dele foi dele, né? Então ele te pagou. Então você tem 21 menos 727 mais 727, você voltou para 21.800, a sua lucratividade foi 10, você não teve perda de lucratividade, porque houve um reembolso imediato do cliente. Agora a responsabilidade é sua. Neste caso, você faz o plano e você vai gastar os 727. Mas você não vai ter multa, porque você conseguiu recuperar antes do término do contrato. Aí ele caiu para 9,67, você perdeu 0,33% de rentabilidade. É uma coisa mais palatável, né? Esse tipo de análise aqui é que esses valores, eles entram direto no resultado, porque toda a despesa já está considerada lá, já está fora dos 21.800, né? Agora, se você deixa para fazer depois, aí você vai ter um acréscimo aqui. Aqui no caso eu considerei 20%, pode ser 30%, pode ser 40%. Você não recebeu do cliente e você vai pagar uma multa aqui, 20 dias de 133 dá 3.600. Aí sim, a tua lucratividade caiu para 17 milhões, a tua lucratividade passou a ser 7,92, praticamente você perdeu 21% da sua lucratividade. Então, plano, atrasou, faz plano, não tem saída. No livro, na página 75, tem um item lá, que é o 4.12, que tem 3 historinhas. Visão de ganho 1, ganho 2 e ganho 3. A 3, o título dela é O Silêncio dos Inocentes. Isso foi um caso que aconteceu numa determinada obra, que foi uma coisa muito pequena, mas muito pequena, uma coisa assim até... em termos de valor, até insignificante, perto do valor do contrato. Mas quase levou os 10% de lucro da empresa. Quase. Foi por um triz que não aconteceu. Então, isso pode acontecer. Então, você tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Então, a administração contratual, ela tem 8 ferramentas. Essas 4 primeiras aqui, elas objetivam constituir o Estado de Direito. Com elas, você vai montar o seu direito. Eu chamo a atenção aqui para esse número 4, que é essa ferramenta número 4, movimentação dos desenhos. Nós tivemos um caso, que era um contrato que a gente recebia o projeto do cliente. A gente ia fazer a obra, mas recebia o projeto pronto. Esse projeto, chamado For Construction, ele foi feito por uma empresa americana, e aí, logo no início, antes de começar a obra, tivemos uma reunião com o proprietário e a gerenciadora, que é a projetista, que ia nos acompanhar. E eu então solicitei que eles entregassem os desenhos, porque não havia menção nenhuma disso. Eu mencionei, eu expliquei, pedi que eles entregassem os desenhos 4 semanas antes. Seria um K igual a 4. E eles não aceitaram. Não, nós vamos entregar o projeto, não tem problema, que nós vamos, que nós somos isso, somos aquilo. Eu falei, não, tem que ter uma antecedência. Se eu vou começar... Por quê? Porque havia um livro de multas. A subestação, por exemplo, tinha 200 bases. Cada base tinha uma multa. Atrasou um dia, a base número 5, atrasou um dia 30 mil por dia. A base lá, não sei de onde, lá 100 mil por dia, uma base maior. Então era cheio de multa. Eu falei, não, vocês têm que me entregar, eu quero documento que vocês vão me entregar. E eu quero uma antecedência. Por quê? Porque eu vou ter que fazer tropicalização desse projeto. Primeiro, eu vou ter que traduzir ele vem em inglês. Como é que eu vou entregar um projeto em inglês para um encarregado, né, para um chefe, para um mestre, para um funcionário? Não vai dar certo. O segundo ponto é que o aço de construção nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa, no caso, era americana, ele tem a bitola diferente da fabricada no Brasil. Nós tínhamos que pegar a seção de aço, os projetistas, os calculistas, e transformar aquilo em aço brasileiro. Aí, a partir daí, eu iria comprar o aço. Ia comprar, mandar cortar e dobrar. E transportar para a obra e colocar. Olha só o prazo para fazer isso. Outra coisa, fabricação de formas. Talvez tivesse formas especiais. Eu teria que preparar essas formas em carpintaria, ou mandar fazer metálicas, né? Outra coisa, procedimentos. Eu teria que talvez fazer adaptação dos nossos procedimentos
e treinar as pessoas no procedimento. Então eu precisava de um prazo. E esse prazo, então, eu solicitei 4 semanas. Aí no final ele concordou com CAIGOA 2. Eu não concordei. E no final o cliente bateu o martelo, fez uma conta de padaria. Um quer 4, um quer 2, então vai ser 3. E então batemos o martelo em 3. Este fato nos permitiu fazer um acompanhamento de todas as entregas de todos os projetos, que foi uma tonelada de projetos. E chegamos à conclusão, e ele mandou uma multa para nós de 15 milhões. No final, faltava 15 dias para terminar a obra, ele mandou uma multa, que eu atrasei. Ah, base tal, você atrasou 5 dias, é 30 mil, 150 mil. E ele foi fazendo isso, deu uns 15 milhões. Ah, mas eu só estava com o negócio todo pronto. Aí nós entregamos a defesa e cobramos 6 milhões por atraso de responsabilidade deles. E no final, foi um confronto numa reunião que teve, e que o próprio proprietário falou, nem tem condições de cobrar essa multa, porque cada multa que ele cobrava, eu tinha uma documentação, nós tínhamos uma documentação, que provava que ele entregou no K-1 ou no K-2, ele entregou aqui, ele entregou aqui atrasado, ou entregou aqui, ou entregou aqui. Esses aqui que ele entregou aqui, ou antes, não teve problema, não tinha, ele estava certo. Então, resumo da ópera, é muito importante fazer isso, ok? Esses 4, então, constituem o Estado de Direito. Esses 2 aqui determinam os valores que você teria direito. No número 5, é a valorização das ocorrências diversas, que você tentou mitigá-las, né, em colaboração com o teu proprietário. E essas aqui são as recuperações que você fez para recuperar o prazo por responsabilidade dele. Se ele pagou, o ideal é que ele vá pagando. À medida que dá um problema, você valoriza, vê a implicação, faz o plano e ele paga. O ideal é esse, mas nem sempre isso acontece. Às vezes ele paga alguma coisa, mas não paga tudo, ou então tem uns que não pagam é nada. Aí você chega num ponto que você obtém um valor que vamos chamar um quanto indenizável pendente, que é a somatória do item 5 e o item 6. Que a gente chama de disruption, porque isso cria um problema no seu contrato muito sério. Se ele não te paga nada, você pode chegar numa situação que o seu contrato está em estado de causa e desordem. Porque você era para ter um lucro de 20 milhões, 10%. Aí você está com prejuízo de 20, porque ele criou um prejuízo aqui para você muito sério. E o seu contrato está em estado de causa. Você tem que... Como é que faz? Aí, se ele não concorda com isso, aí você tem seria aquele martelinho. Você entra com um termination. Aí você para a obra, falando, não termina a obra. Se você não me pagar, não acertar. Não tem outro jeito, né? Eu já vi acontecer isso. Você paralisa as atividades, fala, não tem. O contrato provavelmente te dá alguma guarita, né? Então, finalmente, como é que funciona esse termination? Pré-requisito. Você tem um comitê de crise. Esse comitê de crise, ele chega até a presidência, porque se quem vai decidir se vai parar ou não é o CEO da empresa, é ele que vai decidir. Você tem advogado envolvido, advogado brasileiro, advogado estrangeiro, e você tem o fornecedor do ciclo térmico, né? Que é o parceiro que está com você. Você está no final da obra, falta 1 mês ou 2 meses, e você fala, não termino, se você não me pagar, eu estou com um prejuízo aqui violento. Bom, então, Constituição do Direito. As ferramentas de 1 a 6, elas criam as evidências documentadas. Você tem tudo documentado. Todas têm que estar de acordo com o contrato. Não pode ter nada fora do contrato. Terceiro, todos de acordo com a legislação. E você está com o teu valor do disruption, aquilo que está destruindo o seu contrato. Esse valor é um quanto que você quer receber, que você prova, né? E a ferramenta número 8 é o termination. A partir daí, você deu o termination, você vai propor a revisão contratual. Ele pode não aceitar, ele fala, não faça a revisão, não aceito. Aí, se o teu contrato tiver arbitragem, você pode recorrer à arbitragem.
A arbitragem só tem um problema. Perdeu, não tem como recorrer. Quem perde não tem como recorrer. Então, a decisão tem que ser obedecida. Se não funcionar, você tem disputa judicial. Isso entra na justiça comum. Se for contrato com lei de Nova York, vai entrar lá em Nova York. Se não, Rio de Janeiro, São Paulo, onde for. Finalmente, tem uma observação a fazer, que é uma pegadinha que tem aí dentro. O fornecedor do ciclo térmico, ele é o principal no caso, porque você já está com a obra pronta. Ele é o fundamental. Você está só dando apoio de comissionamento para ele, que é um serviço bem banal, né? Bem mais fraquinho. A obra já está pronta. Então vamos ver o que acontece com essa ilha aí. Resultados possíveis de uma revisão contratual. O teu contrato, por exemplo, é um contrato de 200 milhões e você está com quanto de reivindicação? De 20 milhões, que é praticamente 10% do valor do contrato, né? Esse é o lucro, está todo aí. Esse quanto, ele está dividido em duas partes. Uma parte é da contratada, vamos supor, 16 milhões, e a outra parte é do fornecedor da ilha de energia, que é aquele fornecedor que fornece caldeira, turbina, gerador, etc. Ele está com prejuízo também. Se você está, ele também está. Com certeza está. Bom, o que pode acontecer a partir daí? Possíveis decisões, né? O proprietário aprova a revisão contratual e a indenização, ele pode te reembolsar até 20 milhões. Porque ele pode analisar e falar, não é 20, é 18, 17 ou 19. A consequência é um acordo e a revisão contratual. E a situação está resolvida. A segunda hipótese, ele aceita o termination e ele não te paga nada. Aí você vai recorrer à arbitragem ou à justiça. Se você tiver arbitragem no contrato, prevista, né? Geralmente esse contrato prevê a arbitragem. E são arbitragens internacionais. A terceira hipótese, ele aceita o termination e faz acordo de conclusão do ciclo térmico. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, pô, esse cara está pedindo 4 milhões, eu vou pagar os 4 milhões dele e vou contratar uma empresinha aí para dar apoio para ele fazer, vai custar 6. E em vez de eu pagar 20, eu pago 6, economizou 14. Não é uma maravilha, né? Neste caso, o proprietário e o fornecedor estão ok. O fornecedor recebeu dele, montou lá, a usina vai operar, porque já está tudo pronto. Ele só faltava um comissionamento final. E a contratada vai amargar na justiça. É o jeito. Para evitar isso, é preciso que o fornecedor da ilha de energia esteja firme com você, né? Mas ele pode ter outros interesses, ele pode ter um interesse que ele vai fornecer material para frente. É uma situação delicada, né? Que espera-se que se resolva sempre bem aí no primeiro item. Aí. Bom, o que eu gostaria de mostrar, o gerenciamento com base na TOC, uma termoelétrica dessa aí, por exemplo, 923 megawatts. O contrato era um contrato de 16 meses, foi realizado em 15, teve uma economia de um mês. Neste contrato, foram 3 contratos sequenciais. O primeiro foi a terraplanagem, com 2,5 milhões de metros cúbicos, que era para ser feito em 3 meses, foi feito em 2. Houve uma antecipação. Com isso, o cliente realmente ele ganhou um mês. Ele ganhou um mês porque ele conseguiu antecipar tudo para frente, trazer as contratações para frente. Como cumpriu o prazo, então o que ele ganhou? Antecipação de receita de um mês. Esse ele ganhou na veia. Uma geração de 923 megawatts, multiplicando 24 horas por dia, na época que foi feito isso aí, nós estávamos em pleno perigo de racionamento, 30,4 dias por mês, isso aí deu uma geração de 673 mil megawatt-hora por mês, que na época estava sendo vendida a 125, e isso gerou, então, um ganho de 84 milhões por cliente, aquele um mês de antecipação. E ele pagou um bônus, que ele até pagou em dobro. Tão feliz que ele ficou. A lucratividade foi 21%. Toda essa situação foi 21% acima do previsto. Se a rentabilidade fosse 10, que eu não me lembro, não sei exatamente quanto era, ela foi 12,1, muito melhor do que o previsto, né?
que é o objetivo da TOC. Então, resumindo a segurança empresarial, são 5 aspectos, né? O primeiro é a segurança estratégica, que está ligado ao planejamento, onde se faz uma análise de ambiente, se estabelece as metas estratégicas e os planos de ação. Essas metas, elas seguem a sequência a equipe, proprietário e contratado. Então, isso aqui, para a resolução das metas estratégicas, tudo isso aqui envolvido, e é preciso, então, que haja um alinhamento de uma visão holística, dessa visão holística, da integrada para a integrativa, que todo mundo participe. E, finalmente, o sucesso disso, segurança do projeto, segurança do prazo, segurança da execução e segurança econômica financeira, que vai te levar a um sucesso. Eu agradeço, está concluído, está no capítulo 10, qualquer coisa. Meu telefone e meu e-mail estão aí. Muito obrigado.